Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo então nós vamos falar um pouco sobre as diretrizes para a elaboração de projetos de redes coletoras de esgoto. Só para listar aqui, as normas relacionadas à parte de sistemas de coletores de esgotos, Nós temos aqui a estudo de concepção de sistema de esgotamento sanitário, 9648, projeto para redes coletoras, 9649, interceptores, 12207, as estações elevatórias, 12208, que a gente também citou várias vezes aqui nas outras aulas, a 12209, que é para projeto de ETS. A parte aí de projetos aí, a gente sempre que vai fazer um projeto a gente vai ter uma fase de estudo também de diagnóstico, Então aí para um projeto de rede coletora de esgoto, a gente precisa desses estudos aqui, socioeconômico, então populações, faixas de renda, perfis, enfim, todo esse perfil socioeconômico de quem é atendido. Atividades econômicas, muito importante também. Estudo das bacias de contribuição, então está delimitando aqui os divisores de água aqui das bacias, os estudos de traçados de rede, Então, ver o melhor traçado então, para a rede coletora de esgoto. Nem sempre é fácil fazer esse estudo de traçado. Pré-dimensionamento hidráulico sanitário, ver o funcionamento então, dessas peças, desses sistemas. E aí também fazer a identificação de tubulações, peças, acessórios. Então a gente viu no vídeo anterior sobre órgãos acessórios, PV, TIL, TL. Então identificar também o material, as tubulações, os materiais das tubulações. E aí fazer esses estudos técnicos e econômicos de alternativas. Você vai ter diferentes traçados que vão resultar em diferentes orçamentos, com diferentes configurações aí dessas peças, tubulações. Então, fazer esse estudo das alternativas. E aí também identificar também travessias, interferências e pontos notáveis. Então, tudo isso tudo de diagnóstico. Também, identificar se vai ter outra rede aí para, enfim, ainda mais escavando aqui no subterrâneo, fazendo escavações, aí você tem o risco de encontrar outras redes de gás, enterrada, aí vai, aí, exemplos aí recentes aqui que a gente vai ter aí, é o caso ali também lá do Tatuzão ali, que acertou o interceptor lá perto do Rio Tietê, Tietê, agora se eu estiver falando que eu confundo, desculpe. Enfim, a gente vai ter então a parte de projeto então, de redes de esgoto, que aí vão ter essas partes aqui que, enfim, vocês já devem, nesse ponto aqui vocês já devem ter bem habituado, o memorial descritivo, o memorial de cálculo. O memorial descritivo, só reforçando, é o que? O memorial que descreve o que? As peças que vão, então você vai falar métodos de construção, materiais utilizados, então todo esse descritivo aí é meio que a receita do bolo, Memorial de cálculo, então no dimensionamento de peças, de diâmetros, volumes, enfim, e aí então qual que foram os cálculos para chegar então nesses diâmetros, volumes adotados, Então essa que é a intenção aqui, memória de cálculo, Quais parâmetros que foram utilizados para calcular, foram adotados que já resultaram nesses valores, então entra tudo aqui. Plantas, os desenhos aí, então, e aí isso aqui vai mudando bastante em função do nível de projeto que você tem, se é um projeto, se é um estudo de concepção, se é um projeto básico, se é um projeto executivo. Claro, um projeto executivo vai ter muito mais pranchas, mais desenhos. Orçamento, quanto que vai custar a obra. Cronograma físico-financeiro, então a ordem que vão ser feitas as etapas de construção aí dessa rede e quanto de desembolso financeiro vai ser necessário em cada uma dessas fases. As normas aí relacionadas, a ART, anotação de responsabilidade técnica, termo de posse de área, licenciamento ambiental também são itens importantes e imprescindíveis para projetos de rede de esgoto. Então, aí falando mais diretamente aqui
do projeto em si, enfim, de marcações aqui, a gente vai ter aqui o escoamento, né? Então, falando da parte de plantas, né? A gente vai ter sempre indicar os sentidos de escoamento, a gente vai ter algumas setinhas, a gente tem algumas, enfim, umas legendas aí para os órgãos acessórios, então vai indicar que tem um início aqui de coletores, aí você vai ter uma ponta seca, então você tem alguns símbolos aqui, aí você vai ter, né, como órgão acessório ou PV ou TL, né? Nas uniões de coletores, aí então você tem aquelas simbologias das uniões, né, ou nas passagens, também lembrando que a gente tem que ter esses órgãos acessórios de 100 em 100 metros, né? Então, nesse caso aqui, ou na união, né, que aí vocês podem estar utilizando os PV ou o TIL, né? E aí está indicando também lá na planta, né, isso aqui uma situação hipotética, num cruzamento, então aqui você tem os TLs, são todos pontas secas, e aqui indicando os sentidos de escoamento, né? E aqui outros mais, aqui também com o sentido de escoamento, né, para situações de cruzamento. Então, tudo importante para quê? Para você saber o sentido que o esgoto vai estar escoando dentro da tubulação. E aqui um exemplo de como é que ficaria assim, uma área lá. Então, por exemplo, você tem uma linha aqui que, ó, o esgoto escoa por aqui e depois ele vai juntando. Então, vocês vão vendo aqui que ele pega toda essa distribuição aqui, aqui também é a mesma coisa, até o final dessa parte aqui. Então, aqui, né, vocês estão vendo, então, são as pontas secas, que é onde tem o início, né, das redes coletoras. E aí, né, numa planta, né, vocês vão ter aqui algumas informações extras, outras informações, né? Então vocês vão ter aqui, ó, aqui são os órgãos acessórios, PV ou TIL, né? Aí aqui no meio aqui, isso aqui é sentido de escoamento, né? Aqui em cima, então, essa aqui é o diâmetro da tubulação, ela é uma tubulação de 150 milímetros e ela vai se estender por 100 metros, vai ter um comprimento de 100 metros. Nesse lado aqui, você vai ter aqui a profundidade de jusante, 2,40 metros. E aqui a declividade dessa tubulação, então 0,0030 metros por metro. Esse lado aqui você tem a profundidade montante, que é 1,50 m da tubulação, né? E 1,7 é a identificação do trecho. Então esse aqui é o trecho 1,7. Depois, se você tiver aqui, um pouquinho paralelo, você tem a verificação hidráulico-sanitária, né? O funcionamento hidráulico desse trecho. Isso aqui é tudo calculado e você vai identificar numa planilha. Então, e aí como que você vai checar o funcionamento e vem planta? Então você precisa de uma identificação. E aí a identificação, no caso aqui, é essa aqui, 1,7. Você pode chamar, enfim, de 1, 2, 3, A1, enfim, é o que for mais lógico aí, enfim. Vou adotado aqui de acordo com o projetista aí, né? Outra coisa também, nos pontos notáveis aqui, né, os PV, TIL, enfim, vão ter também essa informação aqui, que são as cotas. Então aqui em cima você tem aqui a cota do terreno. Então o terreno ali, se você tiver lá, enfim, pegar ali a altitude, ali vai ser 485,50 metros. Aqui embaixo o que? É a cota da singularidade, enfim, aí no caso aqui seria a cota da tubulação. A tubulação vai estar a uma cota de 483,1 metros. Né? E aqui é a profundidade, então vai ser o quê? Então, quanto que está em relação à cota do terreno, essa profundidade da singularidade. Né? Então vocês vão ver aqui, ó, 483,1 mais 2,40, 485,50. Sobre a profundidade que vai ficar os coletores, né? Vocês vão ter aí que vai ser em função aí de que localização eles vão estar, né? No passeio ele pode estar entre 2 metros e 2,5 metros. No eixo ou no terço do leito carroçável, 3 metros até 4 metros no máximo. Vocês estão vendo que no leito carroçável tem uma profundidade maior, por quê? Porque a gente tem uma carga, né, por causa da movimentação dos veículos, maior do que no passeio que movimentam-se, né, pessoas. Então,
A coisa que é essa, né? O recobrimento necessário é muito maior por causa da carga que é transferida pelo solo. Também, né, o que se limita também a essas profundidades aí? Enfim, questão aqui de custos, né? E também, bom, principalmente aqui de custos aí. Vocês terem uma ideia aí, né? Vocês vão ter na hora de escavar a vala, né, geralmente você vai usar a retroescavadeira. Então, o que vai limitar a profundidade é o braço que você tem essa retroescavadeira, né? E aí, enfim, né? Quanto maior a profundidade, né, mais difícil fica de você encontrar uma retroescavadeira lá com, sei lá, né, 5 metros de profundidade. E aí começa a ficar mais complicado. Fora isso, tem as questões também de escoramento da vala para evitar que o material tombe, né? Caia ali sobre quem estiver lá dentro da vala. Então, vai vindo outros problemas ali também que decorrem ali disso aí. Não é só simplesmente a questão de escavação, né? E aí também para situações de coletores aí, situações de abaixo de 4 metros, né, é necessário também projetar coletores auxiliares para receber ligações prediais, pela profundidade bem, né, enfim, bem elevada aqui. Mas procure-se ao máximo possível não evitar-se, né, grandes profundidades, porque isso acaba resultando em grandes gastos. A profundidade mínima, por sua vez, né, ela vai estar então estabelecida, né, de forma a garantir, né, enfim, o recobrimento, né, e garantir que você não tenha o rompimento das tubulações. Então, de novo, né, no passeio a gente vai ter um recobrimento bem menor do que no leito. No leito é 90 centímetros e o passeio é 65 centímetros por causa da carga, né. Sobre a enumeração dos trechos, né, como eu falei, isso aqui vai de acordo com decisão aí do projetista, né? Aqui só para vocês terem uma ideia, entendimento aqui da lógica e das numerações, aqui foi feito aqui, fez um trecho aqui, ó. Esse trecho em lilás aqui, ele começa aqui 1, trecho 1, 2, trecho 1, 3, trecho 1, 4, trecho 1, 5, trecho 1, 6, trecho 1, 7. Então, toda essa linha aqui começa com o trecho 1, e aí vai contando, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí o trecho 2, vem aqui. Então, trecho 2, 1, 2, 2, 2, 3, aí depois já chega no trecho 1. Então, morre a contagem aqui. Mesma história aqui o trecho 3. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5. Fiquem atentos, né? E sempre, né? Enfim, entre cada órgão acessório aqui, né? E aí vai, né? Então aqui trecho 4.1 que é mais curto, trecho 5.1, trecho 6.1 e aí o trecho 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. Né? Então esse aqui é um exemplo de ordem. E o que eu havia falado para vocês aqui da questão da planilha. Então essa aqui é uma planilha de cálculos para verificação do funcionamento hidráulico. Né? Então você tem as identificações dos trechos, aí vocês vão puxando aqui a extensão. A extensão vocês vão pegar essa informação da planta. Então vai ver a distância. Vocês também vão lançar aqui nessa planilha aqui as cotas de terrenos, né? Desculpa, a cota do terreno que está aqui, e aqui é a cota do coletor, né? E aí depois as profundidades, enfim, isso aqui na realidade vai sair depois os cálculos. Vocês vão calculando depois aqui, né? Mas vocês lançam inicialmente a cota do terreno, né? Enfim. E aí, gente, só para vocês terem uma ideia, né? Proporcional, isso aqui é uma situação aqui, mas é para exemplo de proporções, né, gente? Isso aqui vai variando aqui exatamente aqui dos valores, né? Mas para vocês terem uma ideia de pesos, né? De maiores gastos, né? Então isso aqui é custo aqui de implantação de uma rede coletora de esgotos, né? Os gastos maiores aqui notáveis, eles estão relacionados aqui com a parte de valas, né? Então aqui ó, 61%, né? Enfim, essa porcentagem aqui conferir vai variando, né? Mas enfim, se destaca assim a parte de valas, valas é o que? Você tirar lá pavimento, fazer a escavação, escorar a vala para o material não cair e reaterrar. Né? Escoramento, inclusive, né? Parte principal aqui, né? Aqui da escavação. E outra parte também que se destaca também é na parte de assentamento, né? Ou, em particular os postos de visita, que
são, né, estruturas, os órgãos acessórios maiores aí. Então, as fontes, gente, e a gente se vê então nos próximos vídeos. Até mais!